Jesus. Você tem que lembrar que não é a sua justiça, é o que ele fez através de você e em você. E você precisa caminhar crendo naquele que ele enviou, crendo no nome de Jesus, e veremos a vitória. Atualmente, muita coisa acontece no mundo todo. E quanto a essa narrativa dos 10, algumas pessoas dizem 11 cientistas desaparecidos que estão envolvidos com a NASA. Eles participam de tudo, de tecnologias de propulsão a jato, a discussão sobre a divulgação de OVNIs. Isso é algo sério. Vamos analisar. Chegaram a perguntar ao presidente Trump sobre o assunto. Além disso, acabou de sair nas notícias que os Estados Unidos acabaram de apreender um navio iraniano bem no Estreito de Hormuz. Está aberto? Está fechado? Abriu de novo? Nós vamos falar sobre isso hoje. E também estamos falando sobre essa crescente agenda luciferiana e de onde ela se origina. E por que estamos vendo tanta dessa atividade luciferiana entrando na cultura e tanta confusão de todos os lados? Precisamos reconhecer que o Senhor está abrindo um caminho em meio a tudo isso. Coisas poderosas estão acontecendo. Sou grato por você estar conosco hoje. É claro, hoje é 20 de abril e estou com você ao vivo em tempo real. Estou acompanhado de Ali, vamos conversar bastante hoje sobre tudo o que está acontecendo. Bem-vindo, já estou recebendo comentários, pessoas dizendo bom dia, bom dia, bom dia, tribo de Idaho. Alguém diz, bom dia de Minnesota, bom dia a todos, bem-vindos, é ótimo ver vocês. Bênçãos de Shalom na casa do Senhor. Temos muita coisa para abordar. E eu simplesmente sei que estamos nesse vale de decisão. Estamos em um vale e em um tempo de grande mudança, um grande abalo. Agora, antes de entrar em tudo isso, porque temos muitos vídeos para mostrar para vocês, várias coisas para explorar e começar a considerar. Eu gostaria de encorajar você a se inscrever no canal do Joseph Z no YouTube. Sou muito grato por você estar aqui. É ótimo ver todos. Alguém grite, pago na íntegra. Hoje declaramos estar cobertos pelo sangue do Cordeiro e cremos em um grande avanço. Passei os últimos dias, principalmente os 2 últimos, mergulhado na palavra de Deus. Às vezes é possível fazer isso e se afastar um pouco. Eu dirigi até as montanhas e comecei a fazer o que costumo fazer, e eu ouço a Bíblia em áudio e escuto para lavar meu coração, minha mente, ouço a palavra de Deus cada vez mais até que ela começa a falar com você. E assim, fui do livro de João até Colossenses em 2 dias, e foi realmente poderoso, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração e falar comigo sobre várias coisas, e essa grande nuvem de confusão que está vindo sobre o corpo de Cristo. Você sabe, o diabo não conseguiu vencer a igreja, então partiu para a segunda melhor opção. Ele tentou se infiltrar nela por vários meios nefastos, calúnias e coisas malucas. E o Senhor está dizendo para você, tenha clareza, limpe sua mente, limpe seu coração, porque estamos no fim dos tempos. Está cada vez mais perto o dia da vinda do Senhor. E precisamos meditar sobre isso. Precisamos pensar sobre o senhorio de Jesus. Sim, estamos atentos a tudo isso e continuaremos, mas quero que saibam que hoje também vamos olhar para a palavra de Deus e trazer ordem aos corações e mentes dos crentes que nos assistem. A Bíblia nos adverte a sermos mordomos sábios, especialmente em tempos incertos. Agora, os sábios recorrem ao ouro e à prata. O ouro teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. O ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde 2000. UBS, JP Morgan e Wells Fargo prevêem que o ouro vai chegar a 6.200 a 6.300 dólares por onça. As previsões para a prata apontam para 133 dólares depois, 300 dólares por onça. É por isso que recomendamos o Patriot Gold Group. Ligue hoje e cite Destiny Image para receber atendimento de excelência de patriotas que protegem patriotas. O Patriot Gold Group oferece uma conta IRA sem taxas para toda a vida, permitindo que sua IRA ou 401k seja respaldada por ouro e prata físicos. Você pode ser elegível para essa IRA sem taxas para toda a vida em transferências qualificadas. 1-888-4506-380. Ligue hoje para receber seu guia gratuito para investidores. O Patriot Gold Group foi eleito pela Consumer Affairs o melhor distribuidor de IRA de ouro por 9 anos seguidos. 1-888-4506-380. Sou muito grato por vocês se juntarem a mim de vários lugares, inclusive de todo o mundo. É bom ver todos, até amigos lá da Noruega. Vejo pessoas assim, gosto disso. Alguém disse, leia a palavra até ela responder. É isso que deve fazer e como ela responde, na sua convicção, mente e emoções. Se você ler a Bíblia sem uma revelação do que Jesus fez por você, ela te colocará de joelhos. Mas lendo pela ótica das obras consumadas de Jesus, ela te edifica e fortalece. Assim percebe que está no caminho estreito com o Senhor.
É nesse momento que a força cresce em você. Ele deseja a sua vitória ainda mais que você e está comprometido com ela e com você. Você tendo sucesso nele. Então, muito obrigado por estar aqui. Jesus é o Senhor. Temos uma compreensão maravilhosa que Ele quer trazer para nós hoje. Obrigado por compartilhar, independente da plataforma ou local onde você assiste. Tem sido interessante. Vejo que Larry Ragland está aqui hoje. Opa, acabamos de subir um nível na potência do Espírito Santo. Agradeço a todos por compartilharem isso hoje. Muitas vezes, por falta de uma palavra melhor, existe um tipo de cenário sombrio em que você não consegue encontrar algumas das plataformas. E eles fazem isso de propósito. Eu sei que fazem. Então, por favor, procure por isso. Busque a transmissão ao vivo em qualquer plataforma que você estiver usando e compartilhe ou republique. Isso acontecia muito antigamente. E agora parece que está acontecendo de novo. Mas nós vamos fazer isso. Nós também vamos enviar hoje a mensagem de texto para participar, que é 719-719-3637. Se você ainda não está nessa, por favor, envie a mensagem para participar no 719-719-3637. Coloque esse número no seu celular, envie a palavra Join. É um serviço gratuito para você, mas assim você fica por dentro. Nós te enviamos um link de onde estamos. Hoje, provavelmente, enviaremos o link do YouTube, que será muito poderoso para você. Obrigado por participar. Jesus é o Senhor. Tudo o que oferecemos é gratuito. Queremos disponibilizá-las para você. Também preciso mencionar que tem o livro novo, Punishing the Darkness. Você pode conseguir esse livro em josephz.com. É muito poderoso. Ele inclui um manual de estudos. Você pode obter ambos para seus grupos, é muito eficaz. Recomendo adquirir em josephs.com. Hoje vamos abordar alguns temas deste livro que organizei em ordem. Tudo, desde a religião do clima até o projeto Bluebeam e todas as coisas malucas que estamos vendo, está realmente aqui no livro. Eu coloquei em termos muito simples para que você possa olhar e ter uma ideia do que realmente está acontecendo. Muito bom ver todo mundo. Temos muita coisa para abordar. Agradeço por estarmos conseguindo lidar com as coisas hoje. Também quero dizer isso. Vou abordar esse assunto porque Peter Doocy e outros questionaram o presidente sobre os cientistas desaparecidos. Antes de tudo, preciso mencionar algo para você. Nas últimas semanas, temos falado sobre eliminar uma linha de crédito que usamos para esse prédio que conseguimos e tudo o que já resolvemos em relação a ele. Tenho dito que buscamos quitar uma linha de crédito de cerca de $100 mil. Sou muito grato pela ajuda de todos e atualizar vocês sobre os números. No início eram 368 mil. Esse era o valor quando começamos isso há algumas semanas, falando sobre quitar essa dívida. Por causa de você e por causa da sua ajuda e de muitas pessoas que estiveram conosco, até igrejas nos ajudaram de forma muito generosa. Nós saímos de 368 mil para 318 mil. Então, estamos na marca dos $318 mil, saindo de 368 mil, e eu quero agradecer por isso. Estamos lenta, mas seguramente reduzindo essa dívida. Sou muito grato por isso, pois nos ajuda a avançar. Conseguimos administrar assim, mas quero eliminar a dívida para avançarmos e conquistar território como em Shiloh, onde possamos nos levantar e ministrar para líderes e crentes. E trazer um novo estúdio para que eu possa ter um formato melhor para realmente ministrar a vocês e reunir alguns desses líderes. Temos algo em mente pelo qual trabalhamos, mas só poderemos avançar quando eliminarmos essa dívida. Por isso, buscamos quitá-la até o fim do verão. E qualquer coisa que você puder fazer hoje para ajudar com isso, somos muito gratos. Você pode acessar josephs.com e nos ajudar a eliminar essa dívida com qualquer oferta que você quiser doar hoje. Somos muito agradecidos por isso. Enquanto falamos disso, considere se tornar um parceiro. Somos muito gratos pelos nossos maravilhosos parceiros. Mas, se você quiser fazer parte da nossa família de parceiros, você pode acessar josephs.com e se tornar um parceiro hoje mesmo. E nós vamos ligar para você regularmente. É uma das coisas que fazemos com frequência. Somos muito gratos e agradecemos por considerar isso. E nós vamos começar com isso agora mesmo. Então, obrigado por ajudar com tudo isso. Mais uma vez, josephs.com é onde você faz isso. Mas vamos lá, temos muito para conversar, somos muito gratos. Vamos seguir por esse caminho e analisar isso. Há muitas coisas acontecendo. Vou mostrar vários vídeos sobre esses 10 casos. Alguns dizem que são 11 cientistas desaparecidos, precisamos analisar a situação. Então vamos começar com o primeiro trecho. Vamos dar uma olhada nisso.
É Peter Doocy perguntando à porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, sobre os 10 cientistas que desapareceram ou morreram e que tinham informações confidenciais sobre material nuclear e aeroespacial. E até mesmo parte disso pode ter a ver com a divulgação de OVNIs que temos discutido. Vamos dar uma olhada nisso agora. Assista. Não sei se o áudio está saindo. Lá está Peter Doocy. Agora já são 10 cientistas americanos que desapareceram ou morreram desde meados de 2024. Todos eles, segundo relatos, tinham acesso a material nuclear ou aeroespacial classificado. Alguém está verificando se isso está relacionado? Vi o relatório, Peter. Ainda não falei com as agências responsáveis, mas vou fazer isso e trarei uma resposta para você. Se for verdade, creio que este governo e a administração achariam que vale investigar. Deixe-me fazer isso por você. Agora são 10. Ok, vamos para no próximo trecho. Vamos dar uma olhada nisso. A Fox News continua falando dos cientistas desaparecidos. Cientistas, vamos assistir a isso. O desaparecimento deles desafia explicações fáceis. Muitos só foram embora, largaram chaves e telefone e nunca mais apareceram. Os casos das mortes conhecidas seguem, em sua maioria, sem solução. A relação entre esses possíveis crimes ainda não podemos afirmar. Como disse, ao analisar esses 10 casos que mostram certas conexões, isso deve ser questionado. Fico feliz que Peter Doocy tenha perguntado isso hoje ao presidente. Precisa ser investigado. Há familiares que se manifestaram, em especial, sobre essas pessoas que simplesmente desapareceram e falaram se essas circunstâncias eram muito estranhas para eles ou se acham que havia alguma instabilidade emocional? Eles acham que essas pessoas se machucaram? Você sabe se as famílias dos desaparecidos têm teorias sobre o caso? Afinal, isso as atinge muito de perto. Alguns suspeitaram do comportamento que levou ao desaparecimento. Por que fariam uma caminhada e deixariam chaves e telefone para trás? Por que eles sumiriam assim no meio de uma caminhada? Por isso, algumas pessoas próximas levantaram questões. Realmente desafia a explicação no momento, considerando onde cada um desses indivíduos trabalha. Potências estrangeiras teriam interesse em influenciar ou causar o desaparecimento de figuras importantes nos Estados Unidos, a forma da morte ou do desaparecimento. Ok, vamos ao próximo trecho. Trump responde sobre os cientistas desaparecidos. Veja, é interessante. É realmente muito interessante, assista. Existem esses 10 cientistas desaparecidos com acesso a informações confidenciais, material nuclear, aeroespacial. Todos eles desapareceram ou apareceram mortos nos últimos meses. Com o que você sabe, o que acha que ocorre aqui, acredita que isso está ligado ou é aleatório? Espero que seja aleatório, mas saberemos em 1 semana e meia. Acabei de sair da reunião sobre isso. Tem esses 10 cientistas desaparecidos com acesso a informações confidenciais, missão nuclear. Chame do que quiser. Ele acabou dizendo, bem, você sabe, o que importa é que vamos torcer para que seja apenas uma coincidência. Torçamos para que seja só uma terrível coincidência, mas eles estão investigando isso e espero que deem boas respostas, porque realmente coincide com o mesmo período em que estão falando sobre divulgação de coisas de OVNIs, de inteligência não humana, todas essas questões relacionadas. Então, é muito fascinante quando você olha para esse quadro e algo que precisamos considerar é isso. Vamos continuar de olho nisso. Vamos continuar falando sobre isso. O que vocês acham? Todo mundo está dizendo, espero que ele espere que seja só uma coincidência. Vamos torcer para que seja só uma coincidência e que as pessoas só estejam de férias sem sabermos onde estão. Sabe? E eu estou rezando pelas famílias dessas pessoas e pelo que está acontecendo, porque quanto mais perto chegamos dessa narrativa de divulgação, mais sério fica. E é sobre como isso vai ser revelado. Quando há tantas pessoas envolvidas, você acaba se perguntando por quê? O que elas sabem? Em que estão envolvidas? Vamos continuar investigando. Acredito que mais informações aparecerão conforme avançamos. Alguém disse não gostar da resposta. Bem, tenho que dizer, eu também não gosto. Então precisamos continuar orando e precisamos continuar seguindo em frente. Agora, durante o fim de semana, Irã basicamente agiu como se dissesse, ah sim, nós vamos concordar com você.
nós vamos fechar o estreito, ou me desculpe, nós vamos abrir o estreito, tudo vai ficar bem, chegamos a um acordo de paz. E de repente, então, eles fecharam o estreito de novo e disseram basicamente que não iam cooperar. E chamaram o presidente de mentiroso. Eles fizeram várias coisas. E uma das coisas que as pessoas estão suspeitando é que o que eles fizeram, o Irã, foi dizer sim, sim, vamos cooperar com vocês, vamos encerrar tudo. Vamos recuar e manter o estreito aberto para a passagem dos navios. E depois que eles fizeram isso, o que muitas pessoas estão suspeitando e alegando é que o Irã foi e encontrou. Assim que terminaram de ser bombardeados por alguns dias, foram e encontraram todos os seus foguetes e mais armamentos, para simplesmente continuar a luta. Então eles disseram, calma, calma, arrego, e eles disseram, vamos cooperar. E depois foram e encontraram tudo para continuar quando tiveram uma trégua. E agora Trump está enviando de tudo que é possível. Então vai ser interessante ver onde isso vai dar. Vamos analisar isso agora mesmo. Corte 4. Há uma postagem do presidente no Truth Social sobre o navio cargueiro iraniano que tentou passar pelo bloqueio naval. Vamos conferir. Diz aqui, hoje, mas claro, isso foi ontem. Hoje, um navio cargueiro com bandeira iraniana chamado Tuska, com quase 270 metros de comprimento e pesando quase tanto quanto um porta-aviões, tentou passar pelo nosso bloqueio naval. Não terminou bem para eles. O destroyer lança-mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos, USS Spruance, interceptou o Tuska no Golfo de Omã e deu um aviso claro para que parassem. A tripulação iraniana se recusou a obedecer. Nosso navio da Marinha os parou, abrindo um buraco na casa de máquinas. Agora, os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão com a custódia da embarcação. O Tuska está sob sanções do Tesouro dos Estados Unidos por atividades ilegais anteriores. Temos o navio sob custódia e inspecionamos o que há a bordo. Presidente Donald J. Trump. Agora vemos isso. Agora vamos ver o corte 5, onde as forças dos Estados Unidos invadiram a nau capitânia iraniana. Olhe para isso. Oh, parece que tem um comercial ou algo assim. Retomaremos isso em breve, se possível. As forças dos Estados Unidos invadiram a nau capitânia iraniana e estão entrando. Uma das ações deles foi avisar pelo rádio. Por favor, saiam da seção da casa de máquinas. Vamos bombardear a casa de máquinas e parar o navio. Vamos apenas seguir em frente e parar isso. E sim, alguém disse, nunca ouvi falar do Golfo do Presságio, parece algo maligno. Bem, homem, quero dizer, isso pode ter algum significado. Deixe-me falar algo sobre esse quadro todo. Eu preciso falar com vocês sobre a mudança de poder. Estão ouvindo? Eu preciso que vocês escutem isso agora, pessoal. A mudança de poder, a mudança de poder... A mudança de poder que está acontecendo pode ser mais ou menos assim. Temos muitos podcasters em Podcastan, como Stacobeck chama. Uma mudança de poder pode ocorrer. Imagine. Ouça comigo por um momento. E se a mudança de poder de repente mudasse toda a economia mundial, onde em vez de irmos ao Oriente Médio em busca de petróleo, em vez de irmos a outras nações, de repente os Estados Unidos se tornam o principal distribuidor de petróleo do mundo. Bem, isso não está tão distante do que pode ocorrer. Estamos vivendo uma mudança de poder. De fato, poderíamos começar a ver que o petróleo começa a ser distribuído para o mundo a partir dos Estados Unidos. Se isso acontecer e outras coisas que poderiam abalar tudo não ocorrerem, poderíamos realmente ver uma dominação global pelos Estados Unidos. Sei que muitos dizem que isso é impossível, que isso vai tomar outro rumo e que tudo é algo ruim comandado por Israel que está por trás de todo o processo. E eu não estou exaltando as virtudes de algumas das atividades governamentais de nenhum país. Mas o que eu estou dizendo é que, se continuarmos a orar, pode ser que alguns desses personagens nefastos e perversos ao redor do mundo sejam impedidos. E nós, por meio do puro poder e da distribuição de energia através do petróleo, podemos acabar sendo a principal potência do mundo, no mundo onde eles terão que vir para a América para conseguir toda a sua energia e petróleo. Isso é poderoso. Agora, isso é algo pelo qual precisamos começar a orar. Me lembraram que profetizei o petróleo como alívio da dívida? Obrigado. É verdade. Compartilhamos tantas palavras aqui que você acaba esquecendo disso. Outra pessoa disse, Jay-Z, você profetizou sobre o petróleo. Sim, faço isso há uns 4 anos.
Observe o candidato e o presidente do petróleo. Veja o que ocorre com o petróleo. Se realmente acontecer, estamos no meio disso, mas não está tudo resolvido. Não quer dizer que ocorrerá perfeitamente, mas oro por isso, pois o Senhor nos convida para essas coisas. A vontade de Deus não se realiza automaticamente em toda situação. Ele age pelas pessoas e pela sua igreja, pois escolheu esse modo. Agora, quando olhamos para isso, isso pode mudar o jogo para o planeta. Agora, nós realmente sabemos disso? Nós sabemos mesmo que o sistema do anticristo vai chegar, que o fim eventualmente vai acontecer? Bem, sim, mas durante essa janela que temos, precisamos avançar o reino. Precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Devemos seguir nos levantando nas trevas, pois o Senhor vai nos encontrar ali e encontrará todos os que continuarem concordando. Mas o petróleo pode realmente ser a coisa que vai mudar a economia, a dívida nacional, pode confrontar essas questões. Precisamos seguir orando, pois o Senhor, apesar de tudo isso, todas essas coisas malucas que estão acontecendo com os comentaristas e as pessoas. E o que aconteceu com alguns desses comentaristas? Eles costumavam ser totalmente a favor de um lado. E olha, eu não sou um defensor das virtudes das decisões tomadas por autoridades governamentais. Eu não estou nessa categoria. Quando observamos o quadro geral, vemos que o Espírito do Senhor quer romper barreiras. Muitos falam sobre isso e você profetizou sobre as águas. Talvez agora estejamos vivendo a guerra da água. Eu realmente acredito que vai haver uma verdadeira guerra da água em nosso território. Eu acredito que isso já está em andamento. Pode ser, simbolicamente falando, um cenário subterrâneo, mas isso vai se tornar algo comum. Vai haver uma guerra por causa da água e pela purificação da água, mas eu tenho que dizer, já profetizo há alguns anos sobre navios no mar. Quando você vir o sinal dos navios no mar e do petróleo, saiba que é onde estamos agora. Já vemos isso acontecer. Por isso, precisamos seguir orando e firmes. Temos que continuar avançando com essa questão e alinhando-nos com a agenda de Deus sobre isso. E eu acredito que Deus vai abrir um caminho para esta nação, porque o que somos chamados a fazer, no final das contas, é proteger o futuro dos nossos filhos contra a besta. O que isso significa? Proteger o futuro contra a besta. Você protege seus filhos com o sangue do Cordeiro, você faz com que eles conheçam Jesus Cristo e continuamos a nos levantar e brilhar até resistirmos a essa agenda maligna que as trevas querem impor. E muita ajuda está chegando. Eu gosto disso. Alguém comentou, podcastistão. Sim. É isso que você está vendo com muitas dessas pessoas, Ellie. Podcastistão. Eles basicamente querem dizer, não, o presidente agora está trabalhando para o Estado profundo. É tudo uma grande traição. Olha, há tanta mistura em tudo o que eles estão fazendo e eles não estão tomando essas decisões em um laboratório. Quando o pessoal do presidente fala sobre o presidente estar sempre jogando, sabe, xadrez 3D, ou xadrez 4D, ou 12D, seja lá o que for xadrez, ele está seguindo esses caminhos. Mas, no fim das contas, ele está sendo guiado de forma heurística. O que isso significa? Heurística significa um instinto, uma intuição de que ele sabe o que fazer. Eu também chamo isso de profético. Às vezes, seguimos uma intuição. Sei que devo fazer algo, então faço e vejo se dá certo. Nem sempre os instintos trazem o melhor resultado, mas muitas vezes sim. Acredito que Deus está com o presidente. Isso quer dizer que ele faz tudo certo? Não. Ele já fez postagens e decisões ruins? Sim, não apoio isso. Mas eu apoio a mão de Deus nesta nação, nos conduzindo a um lugar, porque você tem que considerar as alternativas. Muita gente está tão ocupada reclamando, brigando e discutindo, que vai chegar um ponto em que, se não nos levantarmos, não teremos mais o direito de reclamar no futuro. Não poderemos expressar nossas opiniões devido ao fechamento e silenciamento geral. Por isso muitos dizem, marchamos ao amanhecer. E de fato marchamos ao amanhecer. Vamos lá, porque Deus nos chama com muito poder. Agora vamos analisar isso, se possível. Vamos ao corte 6. Incrivelmente, Joe Rogan, que era meio crítico da guerra com o Irã, ainda é. E ele tem alguns pontos válidos. Ele esteve recentemente na Casa Branca, comentou sobre questões farmacêuticas, enviou uma mensagem ao presidente que respondeu: vamos resolver isso, Joe. Esse tipo de coisa. Vamos ver esse trecho com Joe Rogan na Casa Branca. É animador. Assista. Trump, algumas informações. Temos um grande problema com opiáceos no país. Em 2024, mais de 80 mil pessoas morreram de overdose. É um número horrível.
E há mais de 5 milhões de pessoas viciadas em opiáceos neste momento no país. Com uma dose de ibogaína, mais de 80% das pessoas ficam livres desse vício. Com 2 doses, passa de 90%. Eu enviei essa informação para ele. A resposta à mensagem chegou. Parece ótimo. Você quer a aprovação da FDA? Vamos fazer isso. Foi literalmente tão rápido assim. Essas drogas são ilegais, não porque sejam prejudiciais. Elas são ilegais por causa da Lei de Substâncias Controladas de 1970, que foi aprovada pelo governo Richard Nixon. Eles fizeram isso para atingir os movimentos dos direitos civis e anti-guerra, não por causa dos efeitos das drogas nas pessoas. E por 56 anos vivemos sob essas condições terríveis. Agora estamos livres disso. Agora estamos livres disso. Graças a todas essas pessoas que vemos ao meu lado e graças ao presidente Trump. Ontem à noite, Rogan foi ótimo. Todos nós respeitamos o Joe e ele é um pouco mais liberal, mas tudo bem. Eu tenho muitos amigos que são liberais, mas o Joe é um cara incrível. E ele escreveu, fez uma pequena anotação sobre isso e eu mandei verificar. Eu não fiz só por fazer, eu mandei verificar. Fui até o Bob e o Oz. Falei com algumas pessoas que trabalham para você, profissionais de verdade, e todos deram a mesma resposta. Normalmente isso acontece muito, temos casos assim em que não tem certeza, pode ir para os dois lados. Isso, todo mundo achou que era incrível. E eu falei para o Bob, Bob, vamos só fazer isso e nos envolver, e vai ser feito tão rápido, e vocês fizeram um ótimo trabalho. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Senhor presidente, eu quero. Ok, acho que isso está muito bom. Quer dizer, você sabe, você está vendo isso agora. Esse tipo de coisa não acontece em outras administrações, onde permitem que alguém com tendências políticas diferentes simplesmente entre e faça isso. Agora quero analisar algumas coisas. Agora, até hoje, e temos que orar para que continue assim, o preço do barril de petróleo bruto está em baixa. Está em baixa, e temos que orar para que continue assim. Pode disparar novamente. Acompanhamos os preços do petróleo por barril, e o motivo é que, se ele subir para 100 ou 120, quando chega a 120, aí realmente continua prejudicando a economia. Quanto mais tempo ele ficar nesses níveis, maior a dificuldade para o país. E, novamente, quando você vê os preços do petróleo dispararem, você precisa reconhecer que não é porque temos uma deficiência ou estamos em falta de petróleo. Nós temos petróleo. A questão é que as pessoas escolhem fazer isso em momentos de crise porque podem, e isso é algo terrível e prejudica a economia. Mas até hoje, o preço do petróleo no momento desta transmissão está em 86,95. Isso está realmente baixo agora. Isso é muito bom. Então temos que orar para que continue assim. Com o Estreito de Hormuz em foco nesta semana, tudo pode ficar volátil. Quem sabe? Precisamos orar e seguir em frente considerando vários pontos. É que o que está acontecendo com o Irã não é apenas geopolítico. Podemos estar presenciando um raro ponto de virada geracional, onde regimes caem e novos territórios são conquistados para o reino. Isso é algo poderoso a se considerar. E ninguém resume isso melhor do que meu querido amigo Eric Stakelbeck. Sr. Stacks, eu adoro o programa dele e ele tem uma visão incrível. Sabe, então quando você está ouvindo todos esses podcasters criticando o presidente, criticando o que está acontecendo ao redor do mundo, há coisas válidas em cada argumento. Sempre há pontos a considerar, mas é preciso focar no principal. Se não agirmos agora, vamos perder. Vamos perder o que Deus nos dá para as eleições de meio de mandato e para a próxima temporada. E agora, se não nos organizarmos e aprovarmos o Save America Act, se não começarmos a ver as coisas realmente se desenrolarem de forma positiva, vamos enfrentar dificuldades que não vimos em uma geração. Agora, há uma grande discussão. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas há uma grande discussão de que o presidente poderia, de alguma forma, tentar permanecer no cargo por um terceiro mandato ou voltar ao cargo, por assim dizer, para um terceiro mandato. Tem muita coisa acontecendo em torno disso. Nós vamos falar sobre isso quando estivermos mais próximos desse momento. Mas eu só queria mencionar porque ele mesmo disse com as próprias palavras que não vai fazer isso, ele acha que seria forçado demais. Ele não acha que vão fazer isso. Mas em caso de guerra, se estivermos em guerra, com o alistamento sendo reativado de alguma forma, em dezembro, quando virmos todas essas coisas acontecendo, pode ser que haja um cenário que justifique isso.
Agora precisamos observar e orar, pois dizem que ele pode entrar como vice-presidente e depois virar presidente novamente, se concorrer como vice em 28 ou 29. Mas precisamos analisar isso, vamos continuar orando sobre isso. Mas há muitos comentários surgindo com essa narrativa associada, então temos que ficar atentos ao que é verdade e ao que não é nisso tudo. Vamos dar uma olhada nisso, porém. Stakelbeck fala sobre a guerra com o Irã, destacando que não é só geopolítica. Vamos ver isso com Eric Stakelbeck, cujos comentários adoro. Ele também recebeu meu amigo Troy Brewer, o que é ótimo. Vamos assistir ao trecho do Stakelbeck e ver os comentários dele sobre o Irã. Talvez consigamos mais informações. Assista. Acredito que a queda do regime iraniano, se Deus quiser, é crucial nesse tabuleiro. Você acha que este é um momento profético de mudanças reais? Estamos no 86º ano do calendário hebraico. Estamos indo para Mar Troy. Também estamos no 26º ano do calendário gregoriano. Então, a chave é o sexto, certo? Sempre que você vê um 6 na palavra de Deus, ele simboliza uma estaca de tenda e representa a reorganização da casa. Significa a expansão da estaca da tenda. Então, é como se estivéssemos vendo reinos se expandirem. Muito bom trabalho. Isso também representa a segurança da casa. Sendo franco, é como no Antigo Testamento, quando a mulher de Deus cravou uma estaca de tenda na cabeça do inimigo. Este é um tempo assim. Jael fez isso. Você entrou no nosso lugar e exigiu trazer um reino diferente para isso. Não, nós temos que acabar com isso de vez. Este é o momento. Acho que agora há uma janela de oportunidade para avançar, para realmente ir ao ataque. E que Deus nos ajude se não aproveitarmos isso, eu acho. Sim, isso é bom. Acho que temos uma vantagem, uma janela. Quando Troy fala de números, é fascinante. Ele tem uma visão profética sobre o número 26, sabe? A estaca da tenda atravessando a cabeça daquele líder perverso. Aquela foi Yael, e foi uma mulher que fez isso. Acho isso muito poderoso ali. O que você acha? Acho incrível. Lembra uma cena de O Senhor dos Anéis? Sei que vou parecer meio nerd. Ah, lá vem você. Mas aquela cena em O Senhor dos Anéis, onde ela enfrenta o vilão bem no final, é a garota loira. No campo de batalha? Sim. E basicamente responde algo como: nenhum homem pode me derrotar, basicamente. E ela tira o capacete. Ela diz: eu não sou um homem, e derrota ele completamente. Viu, é isso. Quando assistimos isso, muitos acham que homens são contra heroínas de ação. Não, só queremos mulheres reais como heroínas de ação, não um monte de, coisas malucas. E por isso eu adoro, acho isso poderoso. Eu não sou um homem, nenhum homem pode me derrotar. E ela fala, eu não sou um homem, e simplesmente acaba com ele. JL, isso. Jael da Bíblia fez isso, esse tipo de narrativa. E Débora, você olha para todas essas coisas. Lídia, a vendedora de púrpura, tem tantas coisas. Achei interessante ler Juízes e ler sobre Débora e tudo aquilo. E eles meio que prepararam tudo, dando a entender que seria Débora quem os derrotaria. E aí você descobre depois que foi outra mulher chamada Jael numa tenda. Achei isso muito interessante. Sério? É. Isso é poderoso, porque todo mundo pensaria que seria Débora, mas foi Jael. Deus usou apenas uma garota simples. Sim, e isso foi só eu lendo. Eu estava só lendo. Eu pensei, então provavelmente vai ser Débora. Vai ser Débora. E de repente aparece Jael. E você fica tipo, não acredito. E aí aparece Baraque. Acho que é Baraque que chega na tenda. É ou Baraque ou... Espera, me dá 2 segundos. Enfim, não lembro exatamente, mas ele chega na tenda e ela basicamente faz o que precisava ser feito. E a profecia foi cumprida ali. Bem, isso é forte, quero comentar sobre isso. O que vemos no mundo não é novidade, nada é novo debaixo do sol. Então eu vou recorrer à palavra de Deus, quero que você preste atenção nisso. Se você está com sua Bíblia, talvez queira nos acompanhar por um instante. Quero mergulhar nisso. Estamos ao vivo. Hoje é 20 de abril. Estou acompanhando seus comentários. É ótimo ver todos. E vamos dar uma olhada nisso. Quero ir rapidamente para João capítulo 8, porque ali você tem uma ideia sobre o diabo e sua agenda desde o princípio. E por que estamos vendo tudo isso acontecendo no mundo? Por que estamos vendo as coisas perversas e nefastas que estão acontecendo ao redor do mundo? Bem, é uma agenda luciferiana, a agenda luciferiana. É algo que está conosco desde o princípio dos tempos. Agora vou abordar esse assunto. Aqui vemos em João capítulo 8. Adoro João capítulo 8, onde Jesus discute com líderes religiosos da época. Líderes religiosos, você percebe isso em pessoas religiosas?
quem eles são e por que fazem isso, em primeiro lugar, eles são muito invejosos. Se houver um palco, eles precisam se manifestar. Eles insistem em criticar o odre novo, pois sempre fazem isso, já que não adianta falar certo para quem não quer ouvir. E quando líderes religiosos aparecem, eles precisam atacar o que Deus está fazendo. E você vê isso com Jesus. O Sinédrio, que era um grupo designado por Deus desde o tempo de Moisés, de repente começa a se opor a Jesus. E Jesus não poupou palavras. Quero dizer, ele não mediu palavras com esses caras. E você percebe, porém, que eles queriam destruí-lo, eles queriam eliminá-lo, eles queriam desacreditar tudo o que Jesus fez. Eles tentaram pegá-lo com a lei. Eles tentaram pegá-lo em cada pequeno detalhe e em tudo o que ele fazia. Mesmo quando trouxeram diante dele a mulher pega em adultério, Jesus se sentou ou se abaixou e começou a desenhar na areia. Você lembra da história, certo? Eles tentaram usar a lei contra ele. Eles dizem que a lei manda condená-lo à morte, mas onde estava o homem? Ele também deveria estar lá. Em seguida, quando Jesus se abaixa e desenha na areia, eles insistem. O que você diz? O que você diz sobre isso? A palavra diz, a lei diz. E Jesus começa a escrever na areia e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muitas pessoas e alguns estudiosos acreditam que quando Jesus se abaixou e estava desenhando no chão, ele estava, na verdade, escrevendo os pecados deles. Ele pode ter escrito trechos da Torá, mas também pode ter escrito na areia os pecados pessoais deles e então dito, você que não tem pecado, atire a primeira pedra, enquanto escrevia os pecados pessoais deles ali na areia. Eles foram embora dos mais velhos aos mais jovens, largando as pedras. Já percebeu isso nas Escrituras? Foram os mais velhos até os mais jovens desses fariseus e saduceus que queriam apedrejar a mulher, e eles estavam colocando Jesus em uma situação difícil de acordo com a lei. E quando fizeram isso, dos mais velhos aos mais jovens, largaram as pedras. Por quê? Porque os mais velhos perceberam, checkmate, ele acabou de nos vencer. Os mais jovens, cheios de idealismo e ideologia, diziam, não, isso está errado. Ela tem que ser condenada à morte. Ela tem que ser. Jesus só ficou sentado, esperando que eles entendessem, kuklunk. Eles largaram as pedras e foram embora. Foi isso que percebemos. O que percebemos é que... Então Jesus olhou para ela e perguntou, onde estão seus acusadores? Esse é o coração de Jesus. Onde estão os seus acusadores? E o que ele estava impedindo era o religioso, aqueles que usam o que a Bíblia realmente diz sobre certos assuntos, mas não apresentam todo o conselho das Escrituras. Eles só estão ali para crucificar as pessoas que escolhem crucificar usando a palavra de Deus e usam a palavra de Deus sem a revelação de Jesus ligada a ela. Existem várias questões ligadas a isso, mas esse é o espírito do diabo. Ele conhece a Bíblia e a citou para Jesus. O diabo faz isso o tempo todo para trazer confusão, para trazer culpa, para trazer vergonha. Agora, se tem algo errado acontecendo, você precisa fazer o que está em 1 João 1,9. Você se arrepende, confessa seu pecado e confessa a Deus e se acerta diante do Senhor. 1 de João 1,9 é o sabão do cristão. Você precisa fazer isso. As pessoas dizem que não é para os crentes. Com certeza é para os crentes. E arrependimento não é só falar. Sim, é uma mudança de coração. Isso mesmo. É uma mudança de coração, tomar uma decisão e dizer, eu vou mudar isso basicamente para sempre. Eu vou seguir em frente, não do jeito antigo, mas de uma forma mais profunda. No fundo do meu coração, eu sou diferente. É isso mesmo, eu sou diferente. Você entrega a sua vida ao Senhor dessa forma, mas também começa com uma confissão. Você tem que fazer isso. Você confessa para Deus, mas muitos acham que certas coisas devem ser confessadas a outras pessoas. E o ponto principal é que muitas vezes você só precisa fazer isso com pessoas em quem confia. Você faz isso com certas coisas. Mas aqui está o ponto principal. Essa coisa toda de, sem parar por falta de uma palavra melhor, crucificar as pessoas publicamente. Vou te dizer, esse não é o coração de Jesus. Isso mesmo, realmente não é. Mas vamos dar uma olhada nisso. João capítulo 8. E eu só vou dar uma introdução nisso. Vamos ver Jesus debatendo com os líderes religiosos. Mas primeiro, vamos começar no versículo 31, João 8, 31. Está escrito, Jesus disse àqueles judeus que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Verdadeiramente são meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, versículo 32, e a verdade vos libertará. Agora, a verdade não te liberta. É a verdade que você conhece e na qual você se firma. Sim, a verdade na qual você medita. É por isso que dizemos, leia a Bíblia até que ela comece a falar com você.
A palavra é a verdade, a palavra é espírito. Jesus é a palavra que se fez carne. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito poderoso. Versículo 33. E eles responderam, isso é ótimo. Quem são eles? Os líderes religiosos disseram, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Mas isso é mentira. Eles já foram escravizados no Egito. Foram escravizados por muitos no Antigo Testamento, mas dizem, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Mesmo naquela época, ocupados por Roma, diziam que nunca foram escravizados. Continuavam perguntando, como você pode dizer que seremos libertos? Versículo 33, versículo 34. Jesus respondeu a eles, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso é muito forte. Eu gosto muito disso. Versículo 35. E o escravo não permanece para sempre na casa, o filho sim, permanece para sempre. Então Jesus está agora estabelecendo o precedente de que há uma diferença entre a justiça baseada em obras e ser filhos e filhas do Deus vivo. João, capítulo 1, versículo 12, não precisamos mostrar, mas basicamente diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e filhas do Deus vivo. Recebê-lo é o status de conversão. Ser filho é quando você começa a saber o que tem nele. É por isso que dizemos invocar o sangue. Quando dizemos invocar o sangue, estamos falando sobre nossos direitos absolutos de aliança em Cristo Jesus, o Senhor. O sangue pagou por tudo. E é por isso que, quando você está em um momento difícil, você simplesmente precisa invocar o sangue. Nós invocamos o sangue de Jesus porque você está reivindicando tudo o que Jesus já pagou. Agora vamos dar uma olhada aqui. Continua dizendo o seguinte, versículo 36, eu adoro isso. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Versículo 37. Vejam só, sei que são descendentes de Abraão, mas querem me matar porque minha palavra não encontra espaço em vocês. E esse é o espírito de muitas pessoas que querem, sabe? Nós vamos colocar ordem nisso. Nós vamos trazer a verdade para essa situação. Bem, na verdade, há um espírito que quer destruir a imagem e a plataforma. Sei que são descendentes de Abraão, mas querem me matar porque minha palavra não encontra espaço em vocês. Quando você realmente tem Jesus vivo em você e a palavra dele está viva em você, você passa a enxergar as pessoas, a cultura, o ministério, tudo de uma forma diferente. De fato, sim, se as pessoas estão negando a divindade de Jesus, se estão afastando outras pessoas de Jesus, sim, você precisa lidar com isso e confrontar essa situação. No entanto, você tem um ponto de vista diferente porque você vê isso através de Cristo Jesus. Se todo o seu fundamento é aquela palavra escrita preto no branco, mas você não tem uma revelação como Paulo, o apóstolo, disse em Gálatas, ele disse, isso não veio a mim por meio de homens, eu não fui ensinado isso por outra pessoa. Isso veio por meio da revelação de Jesus Cristo. Quando ele teve uma revelação de Jesus, começou a ensinar coisas que Pedro achou difíceis de entender. Paulo ensinou tão profundamente que você já está perdoado e liberto. Você está andando em liberdade a um nível tal que você reconhece que as pessoas realmente diziam, você está dizendo que podemos pecar e a graça vai abundar? Paulo precisou corrigir as pessoas algumas vezes porque sua mensagem era tão focada na liberdade que ele lembrava, é preciso viver em santidade e fazer o certo. Isso levantou a questão, Paulo, pelo que ensina, podemos pecar e a graça aumentará? E ele respondeu, de jeito nenhum. Mas se você não prega o evangelho a um nível tal que as pessoas tenham que perguntar, você está dizendo que pode viver e fazer o que quiser e está tudo bem para Deus? Se essa pergunta não surgir através da pregação do que você está ensinando às pessoas, você não está pregando o que Paulo pregou. Uau! Mas agora Paulo teve que corrigir essa questão. Isso não quer dizer que você pode fazer o que quiser. Sem pregar a revelação de Jesus, tudo vira religião baseada em desempenho. Fazer as pessoas obedecerem cegamente pode fazer delas 2 vezes mais filhos do inferno em certas áreas, focando só em fazer e tentar, mas uma revelação de Jesus traz libertação. Mas Jesus repetiu, vocês querem me matar porque minha palavra não encontra espaço em vocês. Eu sinto que muitas pessoas estão assistindo agora, estão vendo isso e estão sendo libertas nesse momento. Sim. Isso aqui mesmo. Se você está esgotada com formalidades, como em um ambiente de igreja ou em uma posição de liderança, se você está tão esgotada por causa da cobrança por desempenho, isso aqui vai te libertar. Essa revelação aqui vai te libertar.
de realmente conhecer quem é Jesus e o amor que ele tem por você. Entender de verdade, ler por si mesma, isso aqui vai te libertar. E esse tormento de ter que corresponder, esse tormento de não fazer bem o suficiente, o tormento de, meu Deus, e se as pessoas virem isso? E se as pessoas me virem? E se as pessoas perceberem o que está acontecendo? E eu tenho que continuar escondendo, 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 sem mostrar o rosto? Você vai ficar cansada, você vai ficar esgotada e vai se sentir muito mal por dentro. Então, por favor, ouça o que ele está dizendo agora, porque isso aqui é o que vai te libertar e você vai poder respirar e viver em Jesus. Isso é interessante. As pessoas comentam agora sobre doutrinas como uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, eu não sou desse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, mas eu também não acredito que você possa simplesmente perder a salvação só por ter um pensamento ruim ou fazer algo errado, seja lá o que for. Eu acho que perder a salvação é uma escolha. E muita gente diz que não importa o que você faça, você não pode perder. Bem, existem algumas escrituras que são assustadoras. Você lê certas escrituras e percebe, aqueles que provaram o dom celestial já estavam envolvidos nisso tudo. Coisas, revelação, mistérios, você já viu tanta coisa, e então decide que isso não é para você. Não diz que você pode sair e voltar de novo. É como uma decisão única quando você rejeita Jesus, mas você tem que ser um crente maduro para fazer isso. Então tem muita coisa sobre isso, mas a gente precisa colocar mais fé no que Jesus fez do que no que estamos fazendo. Isso mesmo. E é algo muito sério. Mas se você está em pecado, se arrependa, mude. Isso é muito importante. Veja o versículo 37, Jesus diz: sei que vocês são descendentes de Abraão, mas querem me matar porque minha palavra não encontra espaço em vocês. Religião sem revelação leva ao assassinato. Ela vai levar ao assassinato de pessoas. E as pessoas, sabe, eu sempre digo isso, você pode querer anotar isso. A língua nativa dos que não são inspirados é a crítica. Quando você não tem uma revelação e não está andando com o Senhor, realmente conhecendo o Senhor, você não está conhecendo o Senhor e o poder da sua ressurreição. Você não tem convicção do que Jesus fez por você, nem enxerga os outros com essa misericórdia, graça e amor. Se você não tem isso no seu coração, bem, então a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar porque elas não têm revelação. E a coisa mais fácil de fazer é criticar, mas a crítica não é um fruto do Espírito, nem é uma virtude. E isso é muito interessante, mas olhe para esse versículo 37. Você sempre disse isso desde minha infância e nunca esqueci. A língua nativa dos desinspirados é a crítica, é a crítica. Sim, isso sempre ficou comigo quando eu era criança. A língua nativa dos inspirados, daqueles que têm uma revelação, é a clareza. Você tem clareza quando está andando com Jesus. E isso é algo tão poderoso. Então vamos dar uma olhada nisso. Isso é muito poderoso. Vamos continuar. E continua, versículo 38. Eu falo o que vi com meu pai. Ah, isso é forte. O que eu vi com meu pai. E vocês fazem o que viram com o pai de vocês. Você está pronto para algo sem filtro hoje? Espero que você esteja pronto para isso. Jesus está discutindo com o Sinédrio. Ele está debatendo com os fariseus e saduceus. Eu falo o que vi com meu pai. E vocês fazem o que viram com o pai de vocês. A fala natural dos não inspirados acaba indo nessa direção. Se eles não estão em Cristo Jesus, o Senhor, ou se estão ficando carnais, cristãos não podem ter o diabo agindo por meio deles. Sério. Pedro olhou para Jesus e disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo depois disso, Pedro disse: Senhor, você não pode morrer, você não pode fazer isso. E Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Pedro primeiro reconhece Jesus como Messias, mas logo tenta impedi-lo de cumprir sua missão, sendo influenciado por Satanás. Então você precisa se examinar. Em que está andando? O versículo 39 segue. Eles responderam e disseram: Abraão é nosso pai. E Jesus disse a eles: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Tum, tum, tum. Versículo 40, mas agora vocês procuram me matar, um homem que lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Abraão não fez o que vocês fazem. Muito forte. Agora ouçam, isso é forte. Versículo 41, agora eles dão um golpe baixo nele. É isso que as pessoas fazem. Esse é o espírito de crítica. Estão prontos para isso? Olhem o que eles fazem. Eles atacam Jesus com um golpe baixo. No versículo 41 ele diz: vocês fazem as obras do seu pai. Eles repetem a ele, e Jesus alude novamente: vocês fazem as obras do seu pai. Então eles disseram, quando falaram para ele: nós não somos nascidos da prostituição. Olha o que eles disseram para ele.
Esses líderes religiosos disseram: nós não somos nascidos da prostituição, temos um só Pai, Deus. Sabe o que eles estão dizendo para ele? Eles disseram: todo mundo sabe que Maria ficou grávida fora do casamento. Uau, todo mundo sabe sobre você, Jesus. Você nasceu fora do casamento. Ela estava grávida antes de ter um marido. Você nasceu da prostituição. Você nasceu no pecado. Eles começaram a acusar Jesus de ter nascido absolutamente no pecado. E o Salmo 69 se refere a isso. O Salmo 69, e eu não vou entrar muito nisso, mas o Salmo 69 fala que eles faziam músicas. Eles faziam músicas. Pessoas estão sendo libertas hoje. Compunham canções nos portões da cidade sobre Jesus e sua mãe. Sim, e será que Jesus, quando era criança, teve que lidar com isso? Que cantavam músicas sobre sua mãe? E você vê isso no Salmo 69, onde diz que cantavam músicas, basicamente músicas de bar sobre Jesus e sobre ele. Se você lê o Salmo 69, você vê essas insinuações ali falando sobre de como eles podem ter zombado de Jesus. Ele pode ter chorado quando era menino, quem sabe? Mas dito isso, aqui estão eles dizendo: nós não nascemos da prostituição, nós somos o padrão de justiça. Quem você pensa que é? Nós temos pedigree, viemos de linhagem, conhecemos a Bíblia, e você nasceu em pecado. Eles diziam a Jesus que sua mãe era pecadora e ele vinha do pecado confrontando-o dessa forma. E nós temos um só Pai, Deus. No versículo 42, Jesus começa a responder a eles. Jesus disse: se Deus fosse o seu Pai, vocês me amariam. Pois eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ele nem sequer reconheceu a acusação de fornicação. Não é forte isso? Se vocês fossem do seu pai, vocês me amariam. Ou se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam. Pois eu saí e vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então Jesus está se firmando no que Deus fez com ele. Ele se apoia nisso. Então você entra nisso, verso 42. Agora, verso 43. Por que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. Vocês não conseguem ouvir minha palavra. Eles insistem: Abraão é nosso pai, Deus é nosso pai. Ele responde: não, vocês são do pai de vocês. Eles repetem: Abraão é nosso pai. Ele nega: não, vocês são do pai de vocês. Vocês são do pai de vocês, não de Deus, e falam a língua do pai de vocês. Verso 43. Por que não entendem o que digo? Vocês não conseguem ouvir minha palavra. Fui enviado por Deus, certo? No verso 44, Jesus revela quem é o pai deles. Vocês são do pai de vocês, o diabo. O diabo, perceba que são aqueles que estão acusando de fornicação. Os acusadores, aqueles que disseram: esta mulher foi pega em adultério. Ele disse: o pai de vocês é o diabo. E eles estavam corretos quanto à lei. A palavra que eles diziam estava correta, mas eles não alcançavam a plenitude da revelação de que Jesus era o enviado. Ele era aquele que veio para cumprir a lei. Vocês são do pai de vocês, o diabo, e querem fazer os desejos do pai de vocês. Ele foi assassino desde o princípio. Uau! Você já pensou sobre isso? Ele foi assassino desde o princípio. E ele não permanece na verdade porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso. E no versículo 45, o pai da mentira. Agora, acho que é a NVI ou outras traduções que dizem que, quando ele fala mentiras, está falando sua língua nativa. A língua nativa dos que não são inspirados é a crítica. Vamos voltar ao versículo 43, quero que você veja isso. Versículo 43. Porque não entendem? Porque vocês não conseguem compreender a minha palavra. Por quê? Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem cumprir seus desejos. Já refletiu sobre essa frase? Ele foi um assassino desde o princípio, um assassino desde o princípio. Quando ele foi um assassino? Você já pensou nessas coisas? Uau, eu penso nessas coisas. Quando ele foi um assassino no começo, quando foi isso? Bem, deixa eu te propor uma ideia, e você discerne isso, você descobre de acordo com a palavra de Deus. Mas eu penso sobre isso. Vamos para Ezequiel 28, Ezequiel 28. E se pudermos, vamos abrir o versículo 16. Ezequiel 28, versículo 16. Vamos abrir. Ezequiel 28. Sei que foi um salto. Uau, isso foi rápido. Bom trabalho, Eric.
Olha só, versículo 16, pela abundância. Vamos para o versículo 15, rapidinho. Vamos voltar um versículo. Puxa vida. Vamos ao versículo 14 e analisar seu contexto. Versículo 13, vamos lá. Eu quero realmente analisar isso. Ok, então esse é o trecho onde muitas pessoas acham que está falando sobre o rei, mas de repente você percebe que começa a falar sobre o diabo. Quero que você preste atenção nisso. Lembre-se, Jesus disse que ele era um assassino desde o princípio. Isso entra em um território interessante. Reflita, ore e veja o que faz sentido para você. Mas olhe para isso, ele está começando a descrever o diabo. Muitos estudiosos acreditam que isso é uma descrição de Lúcifer. Versículo 13 de Ezequiel 28 diz: A obra dos teus tamborins e pífaros foi preparada para ti no dia em que foste criado. Versículo 14. Você é o querubim ungido da guarda. Agora fala-se do que muitos creem ser Lúcifer, não mais de um rei. Eu te estabeleci. Você estava no meu santo monte de Deus. Você andava para lá e para cá no meio das pedras de fogo. Muitas pessoas acham que isso é uma terra pré-adâmica. Muitas pessoas acreditam que isso pode ter sido quando a Terra estava sendo formada. Alguns acreditam que os planetas do nosso sistema solar são as pedras de fogo. Ninguém sabe ao certo, mas é interessante. Versículo 15, o Sol. Versículo 15, você era perfeito nos seus caminhos. Agora ouça, desde o dia em que você foi criado, até que se achou iniquidade em você. Versículo 16. Quero que você preste atenção nisso. Pela abundância do seu comércio, você se encheu de violência por dentro e pecou. Então a iniquidade é encontrada, mas começou no versículo 16, pela abundância do seu comércio, pela abundância do seu comércio. Quero apenas apresentar algo para você. Quando foi que o diabo teve controle sobre a abundância do comércio na terra? Eu só estou apresentando isso para você. O veredito para mim ainda não está totalmente definido, mas isso apontaria para a possibilidade de uma teoria da Terra antiga. Ou seja, antes de Adão e de tudo aquilo, já existia toda uma situação há muito tempo, onde o querubim ungido da guarda estava comandando o comércio na terra. Uau! E então, por causa do amor ao dinheiro, pela abundância do seu comércio, pelo amor ao dinheiro, por uma ganância que cresceu dentro dele, continua dizendo, você se encheu de violência por dentro. Jesus disse que você foi assassino desde o princípio, que pode ser a abundância do seu comércio. Muitos afirmam que o orgulho fez o diabo cair, o que é parte disso. Mas o que realmente aconteceu foi o amor ao dinheiro, mamão, ganância. Ele tinha controle sobre a economia do mundo. E você vê a mesma coisa com os luciferianos em lugares de elite. Eles querem controlar a economia mundial. Eles querem controlar tudo hoje. E eles querem que você faça o que eles dizem. E querem controlar seu dinheiro, controlar sua vida. Esse é o espírito que estava agindo em Lúcifer, a abundância do seu comércio. Ele começou a se apaixonar por esse poder e pelo dinheiro que tinha sobre a economia mundial. É a isso que isso pode estar se referindo. E então ele se encheu de violência por dentro e você pecou. Será que ele começou a eliminar as pessoas que não faziam o que queria? Assassinato. Uau! Ele começou a impedir pessoas que faziam o que queriam e que iam contra o desejo dele por riqueza e abundância, e ele começou a eliminá-las. Portanto, depois que você pecou, eu o lancei como algo profano para fora do monte de Deus e o destruí, ó querubim protetor, do meio das pedras de fogo. Agora, há tanto nessa escritura, mas quero destacar que pode muito bem ser que lá atrás, muito tempo atrás, foi aí que o espírito assassino surgiu em Lúcifer, ou como muitos o chamam, Lu. Agora você percebe que quando Lu comanda o mundo, ele ficou ganancioso. Nesse momento ele decidiu, quero ser como o Altíssimo, vou me sentar ao norte, serei ele, farei tudo isso. Então o Senhor respondeu, você será lançado para baixo, jogado no abismo. E diz que um fogo veio de dentro dele e o consumiu. E isso basicamente queimou toda a sua glória naquele momento.
E poderíamos entrar em todos esses detalhes, mas eu só quero dizer simplesmente para você. Então aqui está Jesus dizendo: o pai de vocês é o diabo, aquele que tinha amor ao dinheiro, como Judas, aquele que tinha amor e ganância pelas coisas que estavam sob sua responsabilidade. E esses líderes religiosos compartilhavam desse mesmo desejo. Eles tinham essa mesma influência, eles queriam que a voz deles fosse a número 1, eles não queriam competir com Jesus. Eles queriam desacreditar, desqualificar, chamá-lo de filho da prostituição, dizer várias coisas sobre Jesus. Você consegue imaginar isso? Dizer isso sobre Jesus? Bem, esse mesmo espírito está vivo e ativo hoje em dia. Encontre qualquer fraqueza e comece a explorar, explorar, explorar e destruir, destruir, destruir. Na palavra de Deus você não vê Jesus fazendo isso. Ele só fez isso com líderes religiosos nefastos que achavam sua justiça superior à dos outros. Jesus mostrou misericórdia a quem enfrentava problemas. Ele deu chance de arrependimento. É assim que você começa a ver isso acontecer. Tem um temor santo sobre como lidamos com as coisas na cultura atual e o que estamos fazendo. Sabe, você vê que o mesmo espírito que está no mundo está tentando entrar na igreja, ele quer mesmo destruir você, destruir pessoas, desacreditar. Se não pode atacar a mensagem, ataque o mensageiro. E Deus quer trazer vida e vitória para você. Ele quer trazer isso para você. Jesus não te encontrou no seu melhor dia. Correto. Mesmo após nascer de novo, nem todos os dias são bons. O importante é se levantar, arrepender-se, seguir em frente e renovar a mente com o que o Senhor tem para você. Isso é tão importante. É muito importante. Agora, eu tenho um livro inteiro que será lançado no final do verão, em setembro. O livro que vou lançar aborda tudo o que ensino aqui. E nós entramos em certa profundidade. Ele se chama The Prophetic Endgame. Ele será lançado no final do verão. Fico feliz que você tenha escolhido The Prophetic Endgame. Está chegando e falaremos mais sobre isso. E vai ser poderoso. Eu aprofundei bastante nesse assunto e provavelmente vamos falar sobre isso durante o verão, dando a você a oportunidade de fazer a pré-encomenda nesse período. Mas estou dizendo, há muita coisa acontecendo que o Senhor vai ajustar. Jesus realmente está voltando em breve. E mais, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E sempre que nos colocamos na posição de Jesus para julgar o seu povo, você não foi ungido para julgar o servo alheio. Ele está em pé ou cai diante do próprio Senhor. Ao fazer isso, quando você começa a fazer isso, você está se colocando no lugar de Deus. É isso. E isso é algo muito sério. Precisamos andar com humildade. E precisamos reconhecer que Jesus é o cabeça da igreja. E se alguém está fazendo algo errado na igreja, saiba disso. Ninguém, e eu quero dizer ninguém, fica impune. Ele é o cabeça da igreja. Ele vai cuidar disso agora ou depois. É essencial deixar Jesus ser o Senhor nessas situações, mesmo que pareça errado ao nosso julgamento. Sabe, você e eu não somos o cabeça da igreja. Nós temos que deixar Jesus ser o cabeça da igreja. Isso mesmo, Jesus é o Senhor. E é muito poderoso quando consideramos essas coisas. Agora, eu quero dizer o seguinte, nós temos uma semana enorme pela frente. Eu tenho muita coisa para fazer. É muito empolgante o que Deus nos permite realizar. E eu quero declarar isso sobre a sua vida agora. Deus está nos chamando para nos levantarmos e falar a verdade da palavra na cultura e proclamá-la ao redor do mundo. E eu só quero te encorajar. Você consideraria se tornar um parceiro conosco? Você consideraria fazer parte disso hoje? Acesse josephz.com. Se você já é um parceiro, muito obrigado. Mas, por favor, considere se tornar um parceiro. Acesse josephz.com, torne-se parceiro e receberá ligações regulares. Estaremos com você. Isso é muito importante. Muitos têm perguntado sobre a atualização da linha de crédito que estamos pagando. Quando comecei a falar sobre isso há algumas semanas, estávamos com $368 mil em uma linha de crédito que tivemos que usar para conseguir nosso prédio e resolver essa situação. E queremos quitar essa dívida até o final do verão. E desde que começamos a falar sobre isso, já baixamos de 368 mil para 318 mil, e eu sou muito grato por isso. Agradecemos a cada doador e colaborador, inclusive hoje, por ajudar a quitar essa dívida. Queremos nos livrar dela para avançar nos próximos passos que Deus nos chamou para seguir.
E nós temos grandes visões. Estamos indo muito bem com o que estamos fazendo. Estamos caminhando por esse processo, estamos em um bom momento, mas queremos eliminar isso para podermos dar o próximo passo. E está em 318 mil, é esse o valor que estamos crendo que vai diminuir. Eu disse que traria os números para vocês. Nós temos eles. E é isso que queremos fazer. Mas se você quiser contribuir para isso hoje, você também pode ir ao josephc.com. Talvez você queira doar uma vez. Talvez você queira semear no ministério dessa forma. Nos ajude a eliminar isso. E você pode ir ao josephc.com para fazer isso. E se quiser se tornar um parceiro mensal, também pode ir ao josephc.com. Ao se tornar parceiro, ligaremos para você com frequência. Mas quando resolvermos essa dívida, estou te dizendo, vamos poder dar alguns passos que Deus está nos ajudando muito a estabelecer. Estou muito empolgado. Ali, você quer dizer algo? Sim. Eu só vou. Quanto tempo nós temos? Você tem um tempo. Vá em frente. Ok. Super rápido. Estou pensando em 2 coisas. Pode falar. Preciso encontrar isso. Me dá 2 segundos. Ok. Me dá 2 segundos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus tocará a sua vida esta manhã. Ele vai impactar você profundamente, começando a libertá-lo das coisas que o prenderam por muito tempo. O Senhor é gracioso, Ele é compassivo, Ele vai abrir as portas do favor sobre a sua vida que nenhum homem pode fechar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. É hora de levantar e brilhar. É hora de cumprir tudo o que Deus te chamou para fazer. Mesmo agora, mergulhe na palavra de Deus e tudo mais. Continue se levantando e brilhando com a palavra de Deus. Ele abrirá seu tesouro e trará força para você em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Sabe, Eli, eu gostaria que você orasse. Ok, eu gostaria que você orasse por todos enquanto estamos fazendo isso. Então se aproxime, comece a orar e simplesmente declare vida sobre todos que estão assistindo. Ok, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, neste momento. Enquanto você começa a assistir a isso, obrigada, Senhor. Ore em sua língua celestial e aumente sua fé agora. Obrigada, Jesus, por cada parceiro, cada crente que está assistindo agora, em nome de Jesus. Nós declaramos um escudo de proteção sobre a família deles. Clamo pelo sangue de Jesus sobre todos que assistem agora. Estamos em concordância? Declaro proteção sobre seus filhos, em nome de Jesus. Muitas coisas nefastas têm ocorrido contra as crianças, e estou cansada disso. Em nome de Jesus, estamos nos unindo em concordância. Eu vejo que nós repreendemos o devorador sobre suas finanças, mas também repreendemos o inimigo sobre seus filhos. Nós repreendemos o devorador sobre as crianças, em nome de Jesus. Repreendo essa narrativa de morte sobre as crianças agora, em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus, eu repreendo essa narrativa de morte sobre as crianças que têm surgido por todos os lados. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre isso. Eu amarro isso em nome de Jesus. Eu me uno ao povo de Deus agora mesmo. Esse luto, esse medo sobre as crianças, eu tomo autoridade sobre isso em nome de Jesus. Nós amarramos isso em nome de Jesus e nós dizemos, não, você vai embora, você não pode ter nossas crianças. Eu digo ao inimigo, nossas crianças não são suas. Você perdeu. Em nome de Jesus, você perdeu. Tire as suas mãos das nossas crianças. Tire as suas mãos do povo de Deus agora mesmo. Em nome de Jesus. Isso acabou. Eu quebro toda mentira do inimigo sobre a sua mente. Em nome de Jesus. Esse esgotamento causado pela crise, esse caos, essa confusão, eu tomo autoridade sobre vocês. Em nome poderoso de Jesus. Quem você pensa que é para perturbar o povo de Deus? Saia em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Você tem clareza, paz de espírito em nome de Jesus. Paz de espírito. Não como a do mundo, mas a paz de Jesus. Eu libero a paz de Jesus sobre a sua mente, para que pela fé você saiba o que você tem em Jesus. Obrigada, Senhor. Você começa a ter uma revelação do que você tem em Jesus. Jesus. E esse impedimento de você tentar se aprofundar na palavra, esse impedimento de você tentar se aprofundar nas escrituras, eu quebro isso. Isso é cortado hoje. Isso está quebrado hoje. Em nome de Jesus, declaro essa liberação. Toda resistência e assédio ao tentar se aprofundar na palavra de Deus e orar, que impede o avanço, eu quebro em nome de Jesus. Quebramos isso agora em nome de Jesus. Esse impedimento. Eu quebro isso em nome de Jesus. Ordenamos que você se retire em nome de Jesus. O sangue de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós levantamos uma bandeira de Jesus agora mesmo no Espírito. Obrigada, Senhor, porque toda forma de impedimento está quebrada agora mesmo. Bloqueadores de bênçãos, nós ordenamos que vocês saiam em nome de Jesus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos quem é Jesus. Nós buscamos a face de Jesus.
Então, as coisas que Deus colocou no seu coração, peça e será feito para você em nome de Jesus. Jesus. Obrigada, Senhor. Concordamos com o povo de Deus. Tudo aquilo que você tem crido que Deus fará, dizemos sim em nome de Jesus, se for santo e de Deus. Estamos de acordo com você e dizemos sim, que assim seja, Jesus. Ah, cara, vejo comentários legais aqui. Pessoas dizendo, tenho 85 anos, só posso dar certas coisas, dou o que posso. Não estamos dizendo isso de jeito nenhum. Onde quer que você esteja, sabe, estamos apenas falando com pessoas que podem contribuir. Se você não pode contribuir e está passando por um momento difícil, estamos orando por você. Esse é um dos motivos pelos quais ligamos regularmente para nossos parceiros. Mas valorizamos muito você, seja parceiro ou não. Somos muito gratos por todos, sabe, que estão ao menos considerando apoiar este ministério. Muitas pessoas enfrentam momentos difíceis. Já passamos por isso também. Cara, já passamos por isso. Quero que saiba que nos importamos com você. Por isso, todas as conferências que fizemos sempre foram gratuitas. Já pensamos em alguns momentos em talvez fazer diferente no futuro, mas pelo menos até agora, todas as vezes que fizemos qualquer conferência, sempre fizemos tudo de graça. Por isso, nosso serviço de mensagem e aplicativo são gratuitos e buscamos sempre oferecer tudo o mais de graça possível. Levamos nossos espectadores muito a sério. Onde quer que você esteja, passando pelo que for, nós amamos você. Alguém disse que todos podem ser parceiros de oração. Amém. Amém. Somos muito gratos a você. Sempre oferecemos a chance de se tornar parceiro e doar, mas saiba que valorizamos muito você. Se tudo o que você pode fazer é estar aqui, isso já é muito. Agradecemos e amamos muito você. E nunca foi sobre isso para nós. Sabe, muitas vezes, quando viajo para igrejas e ministro, damos mais para as igrejas onde pregamos do que recebemos financeiramente, pois queremos apoiar as igrejas locais e as pessoas. Você precisa saber disso. Por exemplo, quando viajamos, nós pagamos todas as nossas despesas, pagamos por todas as nossas acomodações, eu pago a alimentação da minha equipe, nós pagamos por tudo. Ao chegarmos lá, damos várias vezes mais do que recebemos financeiramente e algumas igrejas realmente se destacam. Somos abençoados. Me impressiona o que algumas pessoas fazem. Mas muitas vezes esse é o discurso, porque eu acredito que se você prega essas coisas e fala sobre parceria e sobre contribuir, acho que é crucial que você viva isso além do que você fala. Acredito que isso honra muito ao Senhor, por isso fazemos o nosso melhor para viver assim e levamos isso muito a sério. Ajudamos muitas pessoas. Estamos ajudando a resgatar crianças agora mesmo com muito disso, com mais de um ministério. E levamos isso muito a sério. Obrigado por nos apoiar e estar conosco. Levamos isso muito a sério. Sabe, já recebi mais de um convite para ir à Casa Branca, para estar no Capitólio. Ainda não tive permissão para ir. Interessante. Então, orem por nós, porque eu realmente acredito que chegará o momento em que estaremos lá. Acredito que o Senhor me guia nisso, mas procuro ser sensível à voz do Espírito nesses lugares ou situações. E eu tenho muita coisa pela frente, portas que Deus está abrindo para nós. E eu estou apenas ouvindo o Espírito dele. Tenho um acordo com Deus. Onde quer que eu vá, se ele me pedir para falar algo, sei que ele está falando comigo. Não importa quem esteja na minha frente ou o que isso me custe. Se o Senhor me disser para falar algo, eu falo. Estou apenas seguindo para onde ele me chama. Não busco oportunidades para selfies ou para estar nesses lugares. Quero mesmo cumprir uma missão divina. E isso é importante. Então, obrigado por se unir a nós. Obrigado por estar conosco. Você faz isso acessando josephz.com. Se puder contribuir ou se tornar parceiro, obrigado. Faça isso hoje. Faremos contato regular para orar com você. Ellie? Sim, eu... Sempre tenho energia em... Tenho mais uma coisa. Compartilhe. Não sei se você viu isso. Eu te enviei um vídeo há um tempo e ele falava sobre como, e tem esperança no final disso. Não estou falando de algo aleatório. Mas havia um tópico sobre como essas bruxas e entidades demoníacas quase faziam uma espécie de jejum e coisas ruins. Para orar contra os filhos de pastores, orar contra os filhos de líderes de ministério. E então, em nome de Jesus, eu sei que meu Deus é maior e mais forte do que qualquer tipo de coisa ruim que vocês estejam fazendo. Então, se você é uma bruxa assistindo isso, em nome de Jesus, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito do Deus vivo.
Eu repreendo toda forma de maldição, toda coisa ruim que tem sido lançada sobre as crianças do ministério, em nome de Jesus. Eu te amarro. Eu corto sua língua negativa em nome de Jesus e declaro que toda palavra negativa lançada sobre os filhos do pastor e as crianças de Deus. Nós nos unimos em concordância, em nome de Jesus, e dizemos, eu te repreendo em nome de Jesus, eu resisto a você em nome de Jesus. Eu corto toda palavra de maldição negativa em nome de Jesus sobre o povo de Deus e seus filhos. Eu corto isso em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, agora mesmo, nós cortamos isso. Você não pode ter nossos filhos. Você não pode tê-los. Eu digo, afaste-se, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós invocamos o sangue de Jesus agora mesmo. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer sangue de animal. Sim, Senhor, sim. Quem você pensa que é? Sim, é. Você perdeu. Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre os filhos de ministros. Se você é intercessora, ore. Ore pelos filhos do pastor. Ore pelos filhos dos líderes, porque há um ataque contra eles. E nós vamos quebrar isso e derrotar isso em nome de Jesus. Isso mesmo. Isso mesmo. Você perdeu. Você perdeu. Jesus é o Senhor. Sim, Senhor. Jesus é o Senhor. Sabe, é uma dessas coisas. Acredito que Deus nos fez passar cerca de 2 anos nas montanhas para que estivéssemos juntos e evitássemos que os filhos de ministros se tornassem vítimas. E nós passamos tempo juntos. Então veja, ali é todo esse fogo. A força que me dá arrepios toda vez que você ora. É tão poderoso. E muito disso, porém, é porque, como família, nós nos sentamos e dissemos, vamos ser uma família em primeiro lugar, antes de fazermos a parte pública do ministério. E Deus nos levou a fazer isso. Então, essa energia que você tem, eu acredito que está diretamente relacionada a isso. E Deus realmente trouxe isso por meio de você. Adoro ver isso. Muitos filhos de ministros te procuram e você ora e apoia várias pessoas. Também precisamos orar pelos profetas e líderes agora, com certeza. Porque a antítese da feitiçaria é o ministério profético. Os profetas se levantam e são como Gandalf dizendo para as trevas, você não passará. Temos que ser como quem era mesmo. Era quando Moisés segurava seu cajado. Arão e Hur Sustentaram os braços dele. Temos que ser assim. Temos que orar pelos nossos líderes. Temos que orar por eles, porque se não fizermos isso, ninguém mais fará. Ninguém mais fará. Você tem que fazer isso. Sim, nós temos que fazer isso. E é tão simples quanto entrar no seu quarto, fechar a porta e começar a orar. Entrar no seu carro, comece a orar. Simplesmente comece a orar. Aleluia! Concorde com Jesus e comece a orar. Disseram que Mercedes pediu oração pelo novo bebê e pelo aluguel do quarto de motel. Senhor, apresentamos a Mercedes. Declaro força sobre ela em nome de Jesus enquanto assiste. Senhor, oro por uma orientação do Espírito de Deus para essa situação, que a ajuda chegue a ela agora em nome de Jesus. Pai, Senhor. Obrigado, Pai. Eu oro por força sobre cada pessoa que está assistindo. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cada pessoa. Estou olhando para os seus comentários agora em tempo real. E sim, nós repreendemos o cansaço de crise sobre o povo de Deus. Sabe, é isso. Você não pode lutar contra pensamentos com pensamentos. Você tem que lutar contra pensamentos com palavras. E essas são as palavras que você declara. Ao declarar palavras, certifique-se de que são da Bíblia. Isso será muito poderoso para você. Declare as promessas de Deus. Perguntam, essa é sua esposa ou filha? É nossa filha, Ali. Minha esposa aparece às vezes, ela é ótima e hoje está cuidando de outras coisas para mim. Então, obrigado, Jesus. Mas, Senhor, eu declaro vida e força sobre todos. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Jesus, nós te convidamos aqui hoje. Eu te convido a entrar na vida de todos que estão assistindo. Obrigado. A paz que excede todo entendimento. Jesus é o Senhor. Tu és o Senhor Jesus. Obrigado por tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, conduza-nos e guia-nos. Queremos te agradar, Jesus. Clamo pelo sangue do Cordeiro sobre todos que assistem este ministério e transmissão. Somos muito gratos a ti, Jesus. Deus tem sido melhor para nós do que merecemos. E é algo com o qual vamos continuar seguindo em frente. Alguém está orando, não está se sentindo bem, mas mantendo a alegria o máximo que pode. Eu declaro paz e vida sobre você em nome de Jesus. Bênção espiritual. A escuridão não serve apenas para fazer você recuar e ficar afastado, lutando na escuridão. Ela serve para ajudar você a ser punido.
Por isso escrevi o novo livro Punindo nas Trevas por estar aqui. A guerra espiritual funciona. Muitas pessoas não entendem que Deus te chama sempre para vencer e ter uma fé baseada em resultados. Quando os poderes das trevas tentam dominar o mundo e manipular nossos filhos para o mal, Deus nos chama a fazer o nosso melhor. Seus crentes se levantam e punem essas forças pela sua fé. Quando você ler essa bênção, ela vai te dar eficácia e a força necessária para resistir. Por favor, até mesmo puna as trevas. Aborda como quebrar ciclos de ansiedade. Coisas que são batalhas na mente, feitiçaria, tudo o que está acontecendo na cultura. E você precisa reconhecer que Deus quer que você se levante e comece a destruir nesta semana essas coisas das trevas que estão tentando destruir sua família e você. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Espero que você adquira este livro, Punishing the Darkness, Guerra Espiritual que Funciona, em josephz.com hoje. Quero agradecer de forma muito especial aos nossos parceiros. Parceiros, muito obrigado. Se você é nosso parceiro desde o início dos primeiros dias ou se entrou recentemente para a nossa família de parceiros, quero simplesmente agradecer a você, porque é graças a você nós conseguimos realizar tantas coisas que nunca teríamos alcançado sem você trabalhando junto conosco. Somos muito gratos a você. E do fundo dos nossos corações, queríamos dizer muito obrigado a você. Oramos por você todos os dias e estamos ao seu lado. Cremos que Deus fará coisas magníficas por meio desta família de parceiros em breve. Tenho uma promessa do Espírito Santo sobre isso. Agora, se você quer se tornar parte da nossa família de parceiros, ou se ainda está em dúvida pensando sobre isso, eu te encorajo a fazer isso hoje. Acesse josephz.com ou você pode enviar a palavra-chave DOOR para 71925900029. Sua parceria nos ajuda a avançar o Evangelho e nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos deu de levantar 1 milhão para alcançar 1 bilhão. São vidas. 1 milhão de reformadores de mente clara e olhos abertos para alcançar 1 milhão por 1 bilhão. E sabemos que podemos fazer isso com a sua ajuda. Eu acredito que com a sua ajuda podemos impactar o mundo. E estamos ansiosos para dar esse passo em uma escala maior do que nunca. Eu só quero dizer obrigado e convidar você para a família acessando josephz.com hoje.